Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia o Senhor, aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que não tosqueneja, aquele que está sempre a nos manter na constância, sempre num alimento sólido a fim de alcançar o discernir entre o bem e o mal. A palavra diz que os justos florescerão sobre a terra. Para ser justos, não há um sequer senão por aquele que nos justifica, aquele que é o elo da perfeição, Jesus Cristo. Ele sim é justo e digno de toda honra e de toda glória. Mas nós, sendo seus imitadores, devemos ser um bom perfume em Cristo. Assim a palavra nos diz. Sejais o bom perfume em Cristo. Lembrando sempre que ele nos ensina que o perfumista, se permitir com que uma mosca caia num unguento, estraga toda a essência. Assim como um pouco de estutícia, a palavra diz que é aquele que segue na sua tolice, aonde a palavra diz que melhor seria o tolo reconhecer a sua insensatez e buscar naquele que é a sabedoria do alto para vir a saber o que vem a ser sabedoria. Mas nem todos são de fé. E assim como a palavra diz que nem todos são de fé, porque na verdade não tem as obras que exalam um bom perfume em Cristo. Porque é justamente estas boas obras que se exalam um bom perfume em Cristo que se aperfeiçoa a fé, é através do exercício constante das boas obras. Por isso, para exalar o bom perfume em Cristo, somente através daquele que é o elo da perfeição. Sendo seu imitador, se exercita o bom perfume, as boas obras, a fim de que se exale as narinas daquele que faz a vontade do Pai, que disse: Este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E quando se opera pelo seu Espírito, chega às narinas do Senhor com um aroma agradável, aonde tudo só é possível através daquele que é o elo da perfeição, aquele que nos sustém, aquele que nos mantém firmes e constantes a fim de alcançar sempre o aperfeiçoamento da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus. Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que fez poderosos feitos, do qual nenhum daqueles sacerdotes terrenos seria possível fazer, assim como a palavra diz que seria impossível enumerar a todos. Passou pela morte, aquele grande espetáculo no Monte das Arábias, morte de cruz, mas não foram possível desvanecê-lo, assim como ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Porque procurais entre os mortos aquele que vive, que reina, que governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito.
aquele que nos usa com graça e com sabedoria, mesmo não sendo merecedores, mas mesmo assim ele nos usa. É melhor para aqueles que perseveram dia após dia na perseverança, exercitando as boas obras e exalando as narinas do Senhor o bom perfume em Cristo. Ele nos ensina, aquele que é o lírio dos campos. Aleluia! Se vós estáis em mim, eu em vós, sejais santos, sejais justos, demonstrai pelo vosso bom proceder, se é que vós ainda tenhais o meu espírito. Exale, o bom perfume em Cristo. Exale as boas obras, a fim de que aquele que está no alto receba com um aroma agradável, pois é exercitando as boas obras que se aperfeiçoa a fé, e ele sabe entre os que são de fé, que seguem de forma sobrenatural, assim como os que são de forma natural, aonde impossível agradar a Deus se não for segundo a fé e viver de forma sobrenatural. Por isso, perseverai segundo aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda, aquele que nos mantém dia após dia no exercício constante das boas obras. Exercitai e alegrai em espírito e em verdade. Mantei a coroa da vida, aquele que dirá: vinde benditos do meu Pai. Assim como na sua imparcialidade preparou um lugar para onde tudo coopera para o bem daqueles que o amam, tanto nesta vida como na ressurreição do último dia, assim também há um lugar para aqueles que são rebeldes, onde a palavra diz que os dias lhes são abreviados, porque tudo aquilo que acrescentares nesta profecia, acrescentarei as pragas descritas nesta profecia, tudo aquilo que retirardes, riscarei o direito da cidade santa, da árvore da vida, porque dele não se permite escarnecer. Por isso estejais atentos, porque assim como tudo coopera para o bem daqueles que o amam, ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam, e traz o galardão segundo a conduta de cada um merece. Para alguns é como um castigo, por rejeitarem aquele que podia os manter como que justos e florescendo, e a palavra diz que é como uma erva que logo arrancada murcha. Mas para aqueles que permanecem, ele diz: nenhum de vós se perderá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.